E aqui com o professor Marcelo Ribeiro, de Educação Física, sabe tudo sobre polo aquático no Espírito Santo e também no Brasil. E aqui no estado, professor, a primeira pergunta que eu faço, como é que surgiu essa modalidade? Jorge, interessante que o polo aquático aqui no Espírito Santo, nós somos um estado, né, que eu moro aqui há 30 anos, já tenho meu título de cidadão espírito-santense, e com muito orgulho. Então nós temos muitas lâminas d'água. Nós temos aqui lagoas, a capixaba geralmente foca muito na praia, mas lagoas, rios, enfim, cachoeiras, piscinas, enfim, muito de espaços propícios à prática do polo aquático. Eu vou te dar alguns indicadores sobre a existência do polo aquático no Espírito Santo. Quem é do sul do estado, principalmente Cachoeira Itapemirim, minha querida Cachoeira Itapemirim, minha cidade querida, a gente teve o polo aquático praticado por um clube que a gente teve em Cachoeira Itapemirim chamado Clube Iole. O Iole de Cachoeira Itapemirim, ele tinha o remo e no Iole também teve a prática do polo aquático. Século passado, primeira metade do século passado. Mas o interessante é que na nossa Baía de Vitória a gente também tem registros históricos do jogo do polo aquático na nossa Baía de Vitória. Mas o polo aquático, por não ser um esporte muito ligado à nossa cultura, ele é um esporte também, de certa forma, um pouco discriminado pelo fato das pessoas não conhecerem que é possível jogar, não depende exclusivamente de grandes investimentos, como muitas vezes é pensado, a gente acaba se afastando da possibilidade dessa vivência. Mas é uma prática que eu poderia realizar nas lagoas de Vila Velha, nas lagoas de Linhares, dentro do rio, como já foi o rio Itapemirim, o rio navegável, naquele contexto se jogava polo aquático lá, na nossa Bahia. Por exemplo, quem conhece bem aqui a Grande Vitória, aquele finalzinho da Praia da Costa, aquele cantinho que você tem lá da Praia da Costa. Perto do Clube Libanês. Perto do Clube Libanês, Jorge, a gente tem ali um espaço de uma lâmina d'água perfeita para montar uma quadra, que se tem muito como isso, inclusive na região dos Lagos, Rio de Janeiro, sem falar fora do Brasil, e ali você montaria ali uma quadra para poder ter a prática do polo aquático. A gente não tem no Espírito Santo um clube que pudesse ter aí a oferta do polo aquático. Então, com isso, as pessoas que jogam polo aquático, as pessoas que praticam esse esporte, elas acabam tendo que ir para fora. Então, por exemplo, você tem hoje os centros do Rio de Janeiro, São Paulo, como dois grandes centros para que a pessoa que queira investir possa ir matar no peito e encarar esse esporte, que ele é fantástico. Lembrando também, Jorge, que o polo aquático ele é tido como o esporte onde requer o maior número de valência física para que você possa praticá-lo. Então, o que eu estou querendo dizer? O maior número de valência física para você poder praticar um esporte, diversos estudos científicos apontam que o polo aquático existe para que você possa ser um bom jogador. Agora, então, aqui no Espírito Santo, o polo aquático chegou e a prática deu início, deve ter uns 60, 70 anos por aí. Foi na primeira metade do século passado, Jorge. Em 40, 50, você já tinha um polo aquático dentro, por exemplo, experiência. Por aí, entendeu? Mas a gente tem esses grandes marcos, que um grande marco, um esporte que já foi praticado no nosso querido Rio Itapemirim, lá com a organização do nosso fantástico clube que foi no passado, Iole. Como eu sou apaixonado pela história, eu acompanhei bem a existência do Clube Iole, do remo, inclusive o remo dentro do clube, dentro do Rio Itapemirim, o rio que foi navegável, assim como o polo aquático jogado também aqui na nossa Baía de Vitória. Hoje não tem um time assim, então, que compete, não tem um local em que a população possa também treinar, não tem, né? Olha, a sua pergunta é muito legal, porque a Prefeitura de Vila Velha hoje, ela tem 9 piscinas. A princípio eu não teria esse clube. O que eu tenho é uma iniciativa da Prefeitura de Vila Velha, pegando o polo aquático e abrindo para as famílias dos alunos. Então a gente tem esse movimento, mas não tem um clube federado para poder competir. Não tem, Jorge. Bom, esse é um assunto e um próximo bate-papo sobre esse projeto que existe aí na Grande Vitória, principalmente em Vila Velha. Obrigado, professor. Falando então um pouco da história do polo aquático aqui no Espírito Santo.